O Kahneman vai ficar, foi definido ontem, então a gente até estava debatendo essa informação antes de começar o programa, né, Bruno? Porque, assim, o fico já aconteceu. Na verdade, assim, o Kahneman, em todas as renovações, isso tem que ficar muito claro, em nenhum momento o Kahneman quis deixar o Grêmio. Em nenhum momento o Kahneman e sua família quiseram deixar Porto Alegre. A prioridade do Kahneman sempre foi o Grêmio. Só que, claro, aí entra o empresário, entra o staff do jogador com interesses próprios e também pelo jogador, sempre buscando a valorização do seu ativo, e aí a novela acaba, né, complicando um pouquinho mais. Aconteceu isso em quase todas as renovações do Kahneman. Agora eu fiquei até feliz que não deu tanto pano para manga, porque não é o habitual, né? A gente percebeu que na última renovação, lá no início do ano, foi uma novela de algumas semanas, né, do empresário tentando uma valorização, mas quando o Kahneman entrou na novela, quando o Kahneman entrou na parada, tudo se resolveu, e a direção foi esperta dessa vez porque foi direto no Kahneman. A direção falou o seguinte: 2 anos de contrato, tu ainda tá jogando em alto nível, tu ainda tem muita combustão, né, a ser queimada, tem muita lenha para se queimar aqui no Grêmio. E tu é um ídolo, tu nos ajuda dentro de campo e, querendo ou não, com todo o respeito, depois que a gente viu contra o Vasco, né? Eu acho que a resposta para muita gente foi ali contra o Vasco, quando a gente não teve o Kahneman e teve que atuar com a dupla de Brunos, que eu respeito, eu gosto muito deles, são pessoas muito queridas, né? São pessoas boas de grupo, mas são exatamente isso que eu falei, jogadores para tu ter no grupo. Eu não vejo os dois atuando a nível de titular, né, para a grandeza do Grêmio. Então ali eu percebi, opa, né, a gente precisa do Kahneman. Eu acho que a direção também fez um esforço maior, né, e próprios torcedores acabaram entendendo, né, teve muita gente que era um pouco contra a renovação com o Kahneman, mas acaba se entendendo quando ele não tá, a gente percebe a falta que o Kahneman faz. Mas falando de informação, Bruno, falei um pouquinho mais de opinião agora, mas falando de informação, o que ficou acordado? A gente tem que ter a noção de que o salário do Kahneman nesse momento é de 440 mil. Ele havia aceitado uma redução de praticamente metade do valor, porque ele recebia 800 mil e no início do ano passou a receber 440, foi a oferta máxima da direção. Ele aceitou, mas ele aceitou já falando, olha, eu vou mostrar que eu sei que eu consigo jogar bola ainda, em alto nível, que eu consigo agregar o Grêmio ainda, e depois a gente renova, e renova por um tempo maior. Então a direção fez a proposta, 2 anos de contrato, o valor do salário na casa dos 600 mil, e a proposta foi aceita pelo Kahneman de primeira, até porque a proposta cobre tudo aquilo que a direção havia prometido no início do ano. Tempo maior de contrato, 2 anos, e também valorização salarial. Claro que nas situações financeiras do Grêmio, seria completamente inviável a direção ofertar 800 mil para ele. Ele tem noção disso, por isso que ele se contentou de primeira com o contrato dele. Era só esperado uma valorização salarial e também um tempo maior de contrato. E aí tinha um empecilho que foi quebrado na última noite. Porque a reunião de ontem, ela não foi uma reunião para definir com o Kahneman a situação. A situação já estava definida com o Kahneman. A situação era com o conselho administrativo. O Grêmio vai ter condições ou não de arcar com esse contrato pelos próximos 2 anos. E aí, pelo CEAP, o famoso conselho administrativo do Grêmio, ficou estabelecido que sim, que o Grêmio pode fazer essa renovação com o Kahneman. Então tá tudo certo. Inclusive, depois o Kahneman dá a entrevista, ele mesmo fala, ele mesmo traz a informação dos 2 anos de contrato, então tá tudo certo e Kahneman fica no Grêmio. Agora falta aquela rúbrica, né, aquela assinatura para deixar todo mundo bem tranquilo. Pois é, né, Fábio? Perto do que a gente acompanhou já de outras situações, uma novelinha, uma minissérie, né? Uma coisa bem rápida ali, bem tranquila, Foi um mas episódio. exatamente, um episódio ali, uma partezinha, mas de fato saindo bem pro Grêmio, né? Porque o Kahneman se mantém. De fato, ele topou essa redução salarial no começo do ano com essas condições, e ali havia muita desconfiança, Fábio, porque no último ano o Kahneman tá o Jeromel desse ano, ele foi o Jeromel desse ano, ele não conseguiu ter uma sequência, ele não conseguiu jogar, né? Então provou nesse ano de fato que tá bem, né? Tá conseguindo jogar, tá conseguindo ajudar o Grêmio e volta então para um patamar salarial um pouco mais avançado, renova com o Grêmio, já está identificado há anos, né? Aqui, então acertando essa renovação, que acho que mais agrada, né? Até pelos nossos comentários aqui da galera, mais agrada do que desagrada ao torcedor gremista.
Renovação importante, né? É uma contratação, né? Não deixa de ser uma garantia do Grêmio ali para próximas temporadas. E um jogador que é mais novo, né? A gente fala aí da dupla Kahneman e Jeromel, é o jogador mais novo da dupla, né, Fábio? Então, o Grêmio já encaixando mais 2 anos de contrato e mais uma vez entrou ali uma proposta, um interesse na hora de renovar com o Kahneman, mas isso não é novidade nenhuma, o Grêmio conseguiu então conduzir isso bem. Isso foi antecipado, né, Fábio? Era isso até que a gente estava conversando nos bastidores antes de entrar no ar. Era a ideia do Grêmio, o próprio Kahneman falou isso pouquíssimo tempo antes dessa situação sair na imprensa, né, do interesse do futebol argentino nele. Ele foi questionado antes disso sair, 3, 4 dias antes disso sair, sobre a renovação, e ele falou, não conversei daquele jeitão dele. Não conversei ainda, agora não. Mas vou conversar. Foi isso, assim, foi nesse ritmo. Essa conversa ficaria um pouquinho mais para frente, o interesse antecipou um pouquinho e já acertou todas essas coisas. Walter Kahneman, então, não deixa de ser, né, mais uma contratação do Grêmio, só que já estava aqui para mais alguns anos, né? E aí agora vamos ver como é que vai ser o desempenho dele, essa sequência, e torcer para o Jeromel voltar logo para que eles possam reeditar a dupla aí por mais um tempinho, né, Fábio? Esse é o grande mistério agora. A questão mais crucial do Grêmio na temporada é mais em relação ao retorno do Jeromel ou não, né? Querendo ou não, já vão se fazer 8 meses que o Jeromel nem entra em campo. Mais, né? Porque teve a pré-temporada, ele lesionou na pré-temporada, mas ele não jogou pelo Grêmio nessa temporada ainda. É uma tendência forte, como eu falei, ele ser relacionado no próximo final de semana, só que ele tem aquela, né, Bruno? Ele já chega como titular, ele vai entrando aos poucos. Qual que é a situação do Jeromel? Como tu mesmo falou, ele é o mais velho da dupla, a gente sabe que ele vai jogar por menos tempo ainda. Tendência de aposentadoria no Grêmio, inclusive. Agora ficou muito mais fácil para os gremistas ficarem atualizados sobre o Imortal Tricolor. Aplicativo Portal do Gremista, o maior portal de notícias sobre o Grêmio agora na palma da sua mão.